Então tá, né? Vamos lá para mais uma atualização do Bitcoin, o criptomercado. Bitcoin, nesse exato momento, vem sendo cotado a $92.949. Se recuperando mais uma vez, porque a gente chegou ali nos 80 mil dólares, fizemos uma breve recuperação, depois em seguida corrigimos, mas respeitamos o fundo anterior lá, ele, e agora subindo mais uma vez mais. Mas e aí? Será que dá para confiar nessas movimentações de alta ou não? Para isso a gente precisa olhar a análise gráfica, que é o Price Action, análise técnica com os indicadores e, por fim, análise de sentimento. Para a gente fechar com os dados da análise de sentimento, tentar entender, ter uma clareza maior do que está acontecendo com essa movimentação, se ela é uma confiável, possível armadilha, quais são as zonas de resistências que o preço precisa superar para a gente poder acreditar mais um pouco nisso aí. Então, sem mais enrolação, vamos lá para o nosso vídeo. Antes de começar o nosso vídeo, eu vou trazer para vocês aqui, ó, quem está precisando de uma carteira cripto, meu irmão, essa aqui é minha dica para vocês. A Tange é uma carteira, um kit, na verdade. Você tem a opção de escolher entre os cartões e também anéis. Você pode escolher entre os cartões e os anéis. Ela vem com 3 cartões como esses aqui, que você pode colocar suas palavras-chave e ter segurança absoluta. Inclusive, você vai ter interação, você vai usar essa carteira justamente com um aplicativo dentro do celular, que funciona offline também. Então, você tem a possibilidade de não ter que gravar aquelas 12 ou 24 palavras-chave que todo mundo tem muito medo. E ter elas aqui, de uma forma bem segura nos seus cartões ou no anel. E aproveite, porque eles estão com a Black sinistra, promo boa, 30% de desconto e meu frete grátis. Clica aqui embaixo no link e é isso, é a ser feliz e seguro, né? Vamos lá pro vídeo agora. Vamos iniciar falando aqui do nosso Bitcoin no gráfico diário. Vamos iniciar pelo Price Action, como de costume. Então, vamos retraçar aqui a linha de tendência de baixa, que é uma linha de tendência que a gente tem como resistência nesse exato momento. E, para mim, uma das zonas mais importantes para o preço superar, se a gente quiser ver realmente o preço retomando o padrão, movimentação de alta, né? Então, a gente precisa entender a situação que a gente está agora. A gente está fazendo topos e fundos descendentes. E isso enquadra a gente, né? Topos e fundos descendentes. Então, à medida que o preço vem trabalhando dentro de uma tendência de baixa, para a gente quebrar essa tendência de baixa, a gente precisaria fazer topos e fundos ascendentes. Olha só que ponto interessante, já temos aqui fundos ascendentes e o topo, acabamos de confirmar aqui um pivô de alta no gráfico diário com rompimento aqui, ó, desse topo anterior. Que interessante, galera. É um bom sinal aí agora para a gente acreditar que dessa vez a gente pode ver o preço ali chegando, tentando buscar a zona dos 98 mil dólares até os 100 mil dólares. Na minha visão, uma zona muito importante e vai ser determinante para essa movimentação. O que a gente quer ver para o Bitcoin voltar para a movimentação de alta? Primeiramente, romper essa linha de tendência de alta, né? Romper aqui, retestar aqui nessa zona seria perfeito para a gente acreditar em um retorno, em movimentação de alta e quem sabe lá atacar aquele topo histórico antigo ali dos 126 mil dólares. Mas tem muito chão para isso acontecer, além dele fazer esses rompimentos aqui pelo Price Action, também tem zonas de resistências pelo indicador, pelas NEMAs. E aí também vai mais uma dica para vocês. Quem quiser ter acesso às NEMAs, perdão, vai estar aqui com uma promo de Black absurda, que eu estou dando acesso ao curso MIT completo, com análise técnica, análise gráfica, análise de sentimento, e mais um ano de acesso às NEMAs. Então, se você quiser aproveitar, tá aí, deixa, só clicar no link aí e vai ser feliz. Vamos lá, aqui no diário do Bitcoin, as NEMAs, olha só, a gente pode perceber que tivemos uma grande interação aqui com esse suporte aqui, né? O preço rompeu para baixo, fez uma sombrinha aqui embaixo, mas rapidamente voltou, captou bastante liquidez aqui nessa zona aqui dos 80 mil dólares e veio fazer aqui uma base aqui nessa NEMA lilás, na casa dos 83 mil dólares. Subiu, rompeu até essa resistência da NEMA amarela, porém fez uma forte correção, vou buscar mais uma vez suporte aqui nessa NEMA aqui lilás. E agora, a gente vê que o preço está na resistência dessa NEMA verde, que inclusive é um dos suportes aqui para o diário mais importante. Eu gostaria que o Bitcoin tivesse respeitado esse suporte aqui, eu estaria nesse momento um pouquinho mais animado. Mas por ter perdido, me deixa um pouco desesperançoso em relação ao ciclo de alta. Vamos lá, vamos lá. Quando a gente estiver trabalhando aqui abaixo, é bem complicado. A gente chega numa zona aqui pelas NEMAs também muito importante. A zona dos 97, 98 mil dólares seria as zonas mais importantes para o preço romper. Então, interessante aqui, para a retomada da movimentação de alta pelo indicador das NEMAs, a gente precisaria ver o preço romper aqui, chegar nessa zona aqui, né, dos 98, romper
essa primeira NEMA e atacar a segunda aqui, que está na zona dos 104, romper a segunda também, retestar ela, para aí a gente acreditar na movimentação de alta, na retomada de movimentação de alta. Então, pelo indicador, é isso que precisa acontecer para a gente ver. Então temos movimentações até semelhantes, né, tanto pelo indicador quanto pelo price action. Claro, o price action tem uma zona mais limpa aqui nos $100.000 e o Bitcoin tem uma e as NEMAs têm uma zona mais ampla para o Bitcoin superar. Então a gente precisa estar atento nessas zonas, porque não adianta, se o preço chega nessas zonas aí e não consegue romper, né, nessa zona tanto da linha de tendência de alta quanto das NEMAs, a tendência, a maior probabilidade maior é ele continuar a voltar a fazer correções fortes aí, buscar interação mais uma vez com o fundo dos $80.000. A gente tem que ter bastante atenção na chegada aqui dessa zona, porque é uma zona muito importante e vai ser determinante para essa movimentação. Eu sei que todo mundo quer ouvir aquelas análises milagrosas, que o preço vai subir infinitamente, que vai dar tudo certo, começa a DCA, mas, meu amigo, isso aqui não é um jogo de emoção, de eu acho, de tal. Esqueça, não tem sobre opinião, esqueça tudo isso aí. Vá na frieza, vá nos dados e caminhe junto com a probabilidade, que essa é a melhor forma de você ter sucesso dentro do mercado financeiro. Senão, a chance de você se prejudicar é muito grande. Vamos falar um pouco aqui do apanhado geral, que, querendo ou não, isso aqui pode influenciar bastante no Bitcoin. À medida que o Bitcoin vem se recuperando mais uma vez, o DXY, que está num padrão de alta aqui no gráfico diário, o índice do dólar, vem corrigindo, perdeu o primeiro suporte, que é muito importante aqui, inclusive esse suporte, nos 98, e ele pode aqui aí até buscar os 97. Se o DXY perder esses 97, vai ser muito bom para os mercados aí tradicional como um todo, como S&P 500, Bitcoin e o geral, né? Porém, se ele se manter e voltar a subir, a gente precisa estar atento, porque a gente pode ver com essa recuperação, né, do DXY, o S&P 500 sofrer, o ouro também, quem sabe, e o Bitcoin com certeza. O que a gente está vendo aqui de correlação com o S&P 500 e o Bitcoin? Nas movimentações de alta, o Bitcoin não consegue acompanhar com a mesma força a movimentação do S&P 500, que está aqui, ó, próximo dos seus topos anteriores, muito próximo deles, e quem sabe, né, pode ir em busca, mais uma vez, de tentar romper esses, renovar máximas históricas, né? Então, muito atento. O ouro também segue numa posição bem interessante, bem bonita, trabalhando aqui acima das duas rimas centrais, fazendo uma base aqui, atacando muito esse topo aqui dos 4.240, que ela acabar rompendo e buscar interação com esse topo histórico anterior nos 4.388. Então é isso, o ouro ainda está num cenário bem bonito, bem interessante, altista, e temos grandes chances de continuação dessas movimentações. Quem está pegando e trabalhando abaixo de padrões de baixa é apenas o Bitcoin, ou seja, vemos e percebemos uma aversão ao risco ainda muito grande pelos investidores globais, ou seja, criptomercado são ativos de risco e são percebidos como tal. E a gente precisa entender isso e como é que os mercados vão lidando com esses tipos, grupos de ativos nesses momentos aí de incerteza na macroeconomia. A gente precisa estar muito atento realmente a esses dados, essas informações da macroeconomia, porque realmente podem fazer toda a diferença. Outro ponto aí, entrando já um pouco na análise de sentimento, que a gente precisa também estar muito atento, o mercado sempre vai em busca de liquidez. A gente está vendo aqui que o Fear and Greed, ou seja, o índice do medo e da ganância, chegou nas mínimas aí atingindo 10, né, um nível de extremo medo, agora já vem se recuperando, estamos ainda com bastante medo, mas olha só, trabalhando já nos 22, ou seja, essa recuperação do preço aí vem também trazendo um pouco de ânimo. E isso também é um pouco perigoso, pode estar animando muito na hora errada. Vamos ter um pouco de noção com isso aqui agora com o TRDR. Aqui trazendo análise de sentimento dentro do TRDR, a gente pode estar atento e observar dados que também são muito relevantes e podem fazer toda a diferença. Principalmente aqui, ó. Esse é o Open Interest, ou seja, o número de contratos que vão sendo abertos e fechados. Como eu falo sempre e repito várias vezes, a gente quer ver o Open Interest acompanhando a tendência. O que a gente está vendo aqui é o contrário. Bitcoin vem fazendo pernadas, movimentações de alta, enquanto o Open Interest vem caindo, mostrando completo desinteresse até o momento por essas movimentações de alta. Aqui é a mesma coisa, mais uma pernada de alta, e olha só o Open Interest lateral, mesmo range, não demonstrou interesse ainda por essas pernadas e movimentações de alta. Isso é um ponto de atenção e a gente precisa ficar muito atento. Não é o que a gente quer ver. A gente quer ver o Open Interest acompanhando as movimentações. Enquanto o preço sobe, a gente quer ver o Open Interest também subindo. Isso categoriza para a gente que tem interesse nessas movimentações de alta. À medida que o preço veio subindo, também o que podemos observar é bastante captação de liquidez, muitas compras a mercado. Ou seja,
O FOMO, o medo de ficar de fora, está se instaurando. Isso é um sentimento que também é perigoso e pode marcar extremos, tanto o completo medo de ir a zero, quanto o medo de ficar de fora. Esses dois medos marcam normalmente ou topos ou fundos, globais ou locais. Então a gente também precisa estar atento aqui nesses pontos de liquidação. À medida que o preço vem subindo, bastante captação de liquidez em posições de compra mercado e também em posições vendidas que vêm sendo estopadas e liquidadas com essas movimentações de alta aqui. O Rachel, ele segue aqui buscando equilíbrio, mas o que a gente pode perceber é que desde o fundo até então temos muita entrada de posições vendidas, até porque o Rachel vem caindo, ou seja, as pessoas estão shortando essas movimentações de alta e isso é bom para a continuação dessa movimentação. Pode fazer o preço continuar subindo para continuar estopando e liquidando essas posições vendidas, como ele já vem fazendo realmente aqui à medida que vem subindo, vem estopando e liquidando muitas posições vendidas, né? Então a gente também precisa estar atento aqui. É um mercado bem animadinho, aí a gente tivemos algumas altcoins também tendo uma boa recuperação, né, se valorizando, mas está tudo verdinho aqui hoje. A gente precisa também agora ficar atento ao mapa de calor das liquidações. Aqui no CoinGlass, a gente olha e pode observar que no curtíssimo prazo, né, isso aqui é como se fosse um gráfico de 5 minutos, a gente já percebe que à medida que o preço foi subindo, ele foi limpando as posições que a gente tinha aqui, captou bastante liquidez, e nesse exato momento temos maior liquidez em zonas mais para baixo. O pico dessa quantidade de liquidez está aqui nos 89 mil dólares, 89.961. A gente tem aqui nessa casa dos 89 mil dólares, 48 milhões de dólares para ser captado, estopados e liquidados, né? Isso aqui são posições de compra, posições de long. Não temos muitos longs abertos e pode fazer com que o preço corrija para captar toda essa liquidez que tem aqui nesse exato momento. Podemos observar que para cima já não tem tanta mais liquidez para ser captada. Então, galera, vamos ter bastante atenção que no curtíssimo prazo podemos ver pequenas correções para justamente captar liquidez do outro lado e aí sim, dessa forma ele vai captando liquidez para baixo, gerando liquidez mais acima e dessa forma ele vai subindo em busca da liquidez que ele vai gerando acima. Galera, é meio que isso, vocês já conseguem ter uma noção do que pode acontecer aqui. Claro, temos zonas muito importantes aqui no Bitcoin, nas casas dos 98 mil dólares. Vamos esperar aqui, que eu acredito muito que o preço conseguindo se manter aqui acima desse range, rompendo aqui os 98, então, os 93, perdão, a probabilidade de ir nos 98 é altíssima. Então, cada vez mais a gente tem altas probabilidades de chegar aqui nas zonas dos 98 mil dólares. E aí, se chegar nessas zonas dos 98 mil dólares, o que é que eu aconselho, qual é a minha visão sobre isso? Primeiramente, a gente precisa observar a análise de sentimento quando chegar nessa zona. Isso vai determinar todo o nosso posicionamento, como a gente vai se comportar à medida que o preço chegar aqui e como tiver os dados da análise de sentimento. Então, o que a gente quer ver é pessoas desanimadas, shortando essa zona aqui, né? A gente gostaria também de ver o Open Interest chegando aqui já demonstrando interesse por essa movimentação. Tem alguns dados que a gente precisa confirmar com essa movimentação à medida que ela for se desenvolvendo. Então, acredito sim que o Bitcoin está indo buscar essa zona aqui dos 98 a 100 mil dólares, esse range, e quando chegar lá, a gente precisa voltar aqui e estudar mais esse sentimento para a gente tomar uma posição, uma postura mais assertiva diante dessa movimentação. Galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Curta, compartilha, comenta aqui embaixo. Vamos fazer esse canal crescer. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu e um abraço.